Bom dia, queridos! Vamos para mais uma aula de religião e hoje o título da nossa aula é Mensageira Inspirada. Mas antes de começarmos, deixa eu agradecer a participação dos alunos que responderam ao desafio que eu fiz no nosso segundo conteúdo dessa unidade e que responderam aqui no canal. Inclusive tinha aluno ansioso me mandando mensagem no privado, mas naquela semana, justamente naquela semana, eu acabei adoecendo, estava de atestado médico e não pude dar um retorno a vocês. Mas você pode dar uma olhadinha no canal lá, tá? Eu já respondi todos. E eu gostaria de parabenizar e dizer que as pessoas que participaram vão receber a sua pontuação. E a pessoa que vai receber a pontuação maior, porque acertou as duas perguntas, é Verena, do 8º ano A. Mas nós tivemos a participação lá de Samuel Nogueira, do 8º A. Tivemos a participação de Levi, do 8º ano B. Igor, do 8º ano B. E Gabriel Jesus Oliveira, também do 8º ano A. Então eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, o envolvimento. Isso é prova de que vocês estão assistindo às videoaulas e estão felizes em participar. Muito bom, tá? Um beijo no coração. E quem não participou, que triste. Vamos lá. Mensageira inspirada. Bom, todos os filhos de Deus, eles são convidados a receber mensagens de Deus. Só que alguns, eles recebem uma mensagem diferente. Por quê? Porque essa mensagem, ela deve ser transmitida ao povo. E nós conhecemos esses mensageiros como o quê? Profetas. Pessoas que recebem visões e mensagens divinas que precisam ser transmitidas. De quem eu estou falando? Eu estou falando, na verdade, de uma escritora que, segundo a biografia dela, ela teve visões e, através dessas visões, ela escreveu e formou uma biblioteca que compõe mais de 1.400 livros. Nossa, você vai dizer assim, poxa, essa mulher escreveu muito livro. Escreveu mesmo, ela escreveu muito livros. Eu estou falando de Ellen White. Na verdade, o nome dela não era esse. E eu estou falando também de um conteúdo que está no livro de vocês, no capítulo 12. Mais especificamente na página 93, tá? Então, Ellen Gold Harmon, esse era o nome dela, tá? Só que aí a gente vai ver que depois ela recebe esse Ellen Gold White por causa que ela casou-se. Então vamos lá. Ela nasceu em 26 de novembro de 1827. Ela era filha de uma família que tinha 8 crianças, né? Então ela tinha 8 irmãos. E aos 9 anos de idade aconteceu um incidente com essa mulher. E qual foi o incidente? Bom, ao ir para a escola, ela recebeu uma pedrada que atingiu o nariz dela. Mas o acidente foi tão grave que ela ficou 3 semanas desacordada. E depois dessas 3 semanas, estando desacordada, ela voltou novamente, né? Digamos assim, do coma. E ela conseguiu retomar suas atividades, só que não da mesma maneira. Inclusive, ela nem conseguiu mais voltar para a escola. Só que, mesmo sem voltar para a escola e sem poder estudar num ambiente como vocês fazem hoje, ela lia e estudava onde? Em casa, tá? Ela não desistiu dos seus sonhos, dos seus objetivos e ela continuou lendo e estudando em seu domicílio, né? Em sua casa. E isso deu a oportunidade dela se tornar uma grande escritora. Bom, no século XIX, nos Estados Unidos, a gente vai ver que muitos cristãos naquela época anseiavam a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. Era o retorno de Jesus para buscar os seus fiéis, os escolhidos. E havia um homem chamado Guilherme Miller, que ele pertencia a uma igreja metodista, assim como Ellen. Existia um homem chamado Guilherme Miller, que ele pertencia à igreja metodista. E eles pregavam a respeito da volta de Jesus. E estudando as profecias do livro de Daniel, eles chegaram à conclusão que Jesus iria voltar em outubro de 1844, mais especificamente no dia 22 de outubro. Então, todas as pessoas nessa época começaram a abandonar trabalho, estudos, porque eles achavam que existia uma data específica. Só que quando chegou o dia 22 de outubro de 1844, o que aconteceu? Jesus não voltou. E eles ficaram muito desapontados. Sem saber o que tinha acontecido, o que é que tinha dado errado, na verdade. Por que Jesus não havia voltado?
Bom, primeiro porque nós sabemos que não existe uma data específica para Jesus voltar. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas a Bíblia diz que essa data não nos foi revelada, não foi dada a nós. Só que, continuando os estudos bíblicos, eles entenderam que, na verdade, essa data fazia referência a outro acontecimento no ministério de Deus lá no céu, e não a volta de Jesus. Mas muitos cristãos continuavam desapontados. Então, Ellen White, ela recebe um chamado de Deus para ser mensageira do povo de Deus. Então, ela começa agora a estudar a Bíblia, e é registrado que 2 meses depois desse desapontamento, como o desapontamento aconteceu em outubro, em dezembro ela se reúne com 4 amigas para estudar a Bíblia, e durante essa reunião que ela teve com essas amigas, ela teve sua primeira visão. Essa primeira visão dizia o seguinte, que era justamente para mostrar que o desapontamento, a profecia que eles estavam estudando no livro de Daniel, não se referia à volta de Jesus, se referia a um acontecimento no santuário celestial. Então, diante disso, Ellen White agora começa a estudar a Bíblia, a transmitir a mensagem e encorajar o povo de que Jesus iria voltar. Só não era naquela data e eles precisavam se preparar e precisavam continuar estudando a Bíblia. Ellen White acaba se casando com um pastor adventista e por isso ela recebe esse outro sobrenome, né? Que o nome dele era Tiago White. Então ela agora passa a se chamar Ellen Gold White e ela escreveu diversos livros sobre diversos assuntos. Dentro desse casamento, ela teve 4 filhos. Todos os 4 foram homens. Bom, o primeiro, ele morreu quando tinha 16 anos de idade de pneumonia. Os outros 2 se tornaram pastores. E teve um dos filhos dela que não chegou nem a 3 meses de vida e também acabou vindo a óbito, faleceu. Então ela só ficou com 2 filhos que estudaram e se tornaram pastores. Inclusive, um dos filhos dela se dedicou à publicação dos escritos dela. Bom, uma das visões mais importantes que Ellen White teve e que deixou ela desacordada por um bom tempo, e as pessoas achavam até que ela estava morta, foi quando ela teve a visão cósmica de uma batalha entre o bem e o mal, e ela escreveu um livro que é um dos livros mais famosos dela, que é conhecido como O Grande Conflito, que fala da batalha entre o bem e o mal, né? Entre Cristo e Satanás. Mas Ellen White não escreveu apenas esse livro, né? Ela escreveu outros livros a respeito de diversos assuntos. Ela escreveu sobre educação, sobre família, tá? Inclusive, eu possuo até aqui alguns livros dela. Tem aqui Fundamentos do Lar Cristão, tá? Que é um excelente livro. Tem um livro aqui que fala sobre educação, tá? Educação, que tem como título Educação. Eu tenho esse livro também que é maravilhoso, Caminho a Cristo. E eu tenho a coleção, eu tenho 2 coleções, mas vou mostrar essa daqui para vocês. Eu tenho essa coleção de livros aqui, ó, Mensageiros de Esperança, que vem com 5 livros diferentes. Fundamentos do Lar Cristão também, que foi o que eu já mostrei para vocês aqui. Vida e Ensinos, Eventos Finais, que fala sobre os eventos finais que antecedem a volta de Jesus. Orientação da Criança, que nos ensina e nos dá muito conselho a respeito das crianças, para os pais, esse livro é excelente. E História da Redenção. Então, assim, ela tem uma biblioteca repleta de livros, essa escritora. E a gente sabe que existem muitos outros mensageiros do Senhor que receberam mensagens de Deus para transmitir a seu povo. Ainda hoje, muitas pessoas recebem mensagens do Senhor. E quem são essas pessoas? Existe um critério apropriado para a escolha dessas pessoas que são escolhidas por Deus? Não. Deus as escolhe porque o critério não é específico, mas se nós estivermos à disposição, se essa pessoa tiver à disposição de Deus, de fazer a vontade de Deus, de ser fiel a Deus, ele não escolhe por questões de classe social, se é rico, se é pobre, não tem nada a ver com isso. As escolhas de Deus, elas são perfeitas, e ele escolhe a pessoa que está à disposição dele e ele capacita para o trabalho dele, assim como ele capacitou essa jovem que não teve um estudo, não fez uma faculdade, mas conseguiu compor e escrever mais de 1.400 livros. Então, realmente, foram
muitos escritos. Isso nos mostra o quanto é importante nós não desistirmos dos nossos sonhos, dos nossos ideais, em acreditarmos em nós mesmos e depositarmos a nossa fé no Senhor como instrumentos vivos em sua mão para que Ele nos use. Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, tá? Até a próxima aula. Beijo!